Artigo 784. São títulos executivos extrajudiciais, parágrafo 1º. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Parágrafo 2º. Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. Parágrafo 3º. O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação. Parágrafo 4º. Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. Artigo 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Em seção 2 da exigibilidade da obrigação, artigo 786, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa líquida exigível consubstanciada em título executivo. Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequento não retira a liquidez da obrigação constante do título. Artigo 787. Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo. Parágrafo único. O executado por eximir-se da obrigação, depositando em juiz a prestação ou a coisa, caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba sem cumprir a contraprestação que lhe tocar. Artigo 788. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou a obrigação estabelecidos no título executivo, caso em que poderá requerer a execução forçada, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la. Seção 5 da responsabilidade patrimonial, artigo 789. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvas as restrições estabelecidas em lei. Artigo 790. São sujeitos à execução os bens, inciso 1, do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação persecutória, inciso 2, do sócio nos termos da lei, inciso 3, do devedor, ainda que em poder de terceiros, inciso 4, do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida, inciso 5, alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução, inciso 6, cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão de reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores. Inciso 7, do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 791. Se a execução tiver por objeto a obrigação de que seja sujeito passivo proprietário de terreno submetido ao regime do direito de superfície, ou o superficiário responderá pela dívida exclusivamente ou direito real do qual é titular o executado, recaindo a penhora ou outros atos de constrição exclusivamente sobre o terreno, no primeiro caso, ou sobre a construção ou a plantação no segundo caso. Parágrafo 1º. Os atos de constrição a que se refere o caput serão averbados separadamente na matrícula do imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto sobre o qual recai o gravame, devendo o oficial destacar o bem que responde pela dívida. Se o terreno, a construção ou a plantação, de modo a assegurar se o terreno, a construção ou a plantação, de modo a assegurar a publicidade da responsabilidade patrimonial de cada um deles pelas dívidas e pelas obrigações que a eles estão vinculadas. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber o disposto neste artigo a enfiteuse, a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso.